Olá, pessoal, tudo bem? Vamos conversar sobre o Manual da ONA? Vamos continuar então a nossa interpretação desse manual. E hoje vamos falar sobre alguns requisitos ainda da seção 1.2 e passar para vocês todo o nosso conhecimento. Antes de mais nada, como todo mundo faz aí no canal, clica lá no curtir, clica no sininho para seguir a gente, para conseguir acompanhar as nossas postagens e você continuar acompanhando as nossas dicas. Então, para a gente relembrar, eu sou o Célio Liz, consultor há mais de 25 anos, trabalho com ONA desde 99, pessoal. Gosto muito do que eu faço, adoro o que eu faço e quero passar para vocês aqui nesse conhecimento, essa interpretação do manual, para que você consiga, de uma certa maneira, iniciar o seu processo de implantação da acreditação. Logo após a vinheta, vamos lá interpretando esse manual. Vamos lá? Vamos continuar a interpretação do manual ONA, lembrando sempre que estamos falando da NA Serviços Hospitalares e agora subseção 1.2, Gestão da Qualidade e Segurança no nível 1, para lembrar aí, para a gente não esquecer. Na sequência, a gente vai continuar gravando também para o nível 2. Mas vamos lá, pessoal, o que a gente aprontou para vocês agora em relação a esse manual de coisas práticas, situações práticas do dia a dia. Vamos lá? Estamos agora analisando o requisito número 10. Estabelece, implementa e mantém diretrizes institucionais de transição do cuidado com troca de informação para a continuidade da assistência. Basicamente, já de cara, ele está falando basicamente a troca de informação, troca de plantão, troca de caso, ou seja, ele dá uma noção específica para vocês que basicamente é isso, é a troca de plantão, a troca de caso. Como que isso acontece na prática e o que o manual ainda sugere como questões ou sugere como evidências. Quais são as orientações? O que cita no manual? Vamos dar uma olhadinha. Olha, ele fala passagem de plantão, cita no handover e a passagem de caso, handoff. Pessoal, passagem de plantão, como é que eu vou evidenciar isso? Basicamente, você vai desenhar um procedimento, você vai desenhar um fluxo de processo, você vai desenhar como é que acontecem as passagens de plantão, quais são os dados, quais são as características que você vai passar, né? Que você vai definir como padrão dessa passagem de caso ou passagem de plantão. Continuando ali, o que prevê o manual, ele ainda na sugestão, nas orientações, ele passa ainda para que evite-se lacunas, para que você passe informações relevantes do manual, principalmente em relação ao quê? A avaliação desse paciente, o estado crítico, se ele está deteriorando, se está melhorando, o que está acontecendo, qual é, que é o estado clínico daquele paciente naquele momento. Fala também dos aspectos diagnósticos, o aspecto terapêutico, ou seja, de que maneira eu vou passar essas informações para o próximo plantão, para a próxima equipe ou para o próximo médico, para o próximo setor, se eu estou transferindo de uma unidade de internação para outra, de um lugar para outro, para uma especialidade a outra, ou seja, de que maneira eu faço isso? Vamos lá? Cita-se ainda, né, o próprio manual nas orientações, ele fala lá dos exames componentes, fala de medicamentos, procedimentos prontuários, principalmente cita também a transferência. Mas, Célio, o que na prática eu preciso fazer? Na prática, pessoal, o que você vai fazer para implantar e evidenciar isso? Primeiro, você vai ter que fazer um procedimento. É um procedimento padrão determinando o que você vai passar. Ou seja, qual que é a máscara. Então, como é que eu faço isso na prática? Eu pego lá, faço uma máscara de plantão. Ou seja, se eu tenho um sistema de informação, eu vou fazer uma máscara. Vários sistemas você pode fazer uma máscara. O que é a máscara? Já é como se fosse um Word, algo pré-preenchido, os títulos pré-preenchidos. Para que você tenha o cuidado de preencher todas aquelas informações. Que não adianta você fazer um procedimento, pessoal, que na prática isso não vai funcionar, vai ficar lá na gaveta e ninguém vai aprender. Então é interessante que você faça isso, que você pegue lá, faça o teu roteiro, faça o procedimento, a lei. O procedimento alguém vai assinar, né? Nesse caso, o diretor técnico ou o diretor clínico vai assinar, porque é um documento técnico, e você vai descrever o que acontece lá, quais são os passo a passo. E o formulário, ou a máscara, você vai definir o que é. Então, na passagem de plantão, pronto, a máscara está pronta. Então, menos o mais desavisado, aquele que não leu o POP direito, aquele que só assinou o que ele e não leu direito, que é muito comum acontecer aqui no Brasil, a pessoa assina lá o documento, não lê o documento, né, eu li o documento. Na prática, o que você precisa fazer? Você precisa atender com segurança o paciente. Então, faz um formulário. Copia e cola esse formulário no teu sistema. Quer fazer impresso? Faz impresso. Mas faz um roteiro e obriga as pessoas a preencher esse documento. Basicamente é isso, para atender isso. Tanto para
transmissão de plantão quanto transmissão de caso. O que é transmissão de caso? Está sendo um médico de uma especialidade para outra, uma unidade de internação para outra, percebe? Então, ou seja, precisa ter umas informações mínimas necessárias. E envolve todo mundo. Então, basicamente, esse é um requisito simples de ser feito. Por quê? Porque você vai definir quais são. Lógico, tem que ser em caráter multidisciplinar. O que você vai preencher? Você vai traduzir novamente o prontuário. Já tem as informações do prontuário. Mas certas perguntas-chave extremamente importantes para aquele caso, vocês vão definir isso de uma maneira multidisciplinar dentro de um procedimento, dentro de um formulário. Legal? Vamos para o próximo requisito? Requisito 11. Estabelece protocolo institucional de transporte ou remoção de pacientes e clientes. Interessante. O que nós temos aqui? Nesse caso, pessoal, o que eu vou... É a questão do transporte do paciente. Lógico, o manual também passa essas orientações que vocês estão vendo ali na tela. As avaliações clínicas, se é caso de isolamento, os medicamentos ou materiais que esse paciente está utilizando, dispositivos como dreno, outras órteses e próteses ou qualquer outra situação que esse paciente, porventura, esteja utilizando, equipamentos ou qualquer outra coisa importante para o quadro clínico desse paciente. Os recursos que estão necessários, se ele está, por exemplo, com um respirador, se ele está com material ali que você precisa monitorar, ou seja, quais são os equipamentos disponíveis que estão ali. Como é que é feita a comunicação desse caso? A confirmação também, aspectos de logística, ou seja, se você está transferindo internamente os recursos, as vagas, o médico especialista, os profissionais especialistas para isso. E ali, pessoal, é importante vocês analisarem que o manual cita ainda, quer seja interno ou externo. Como é que, de novo, eu vou fazer isso? De novo, procedimento. Eu vou lá normatizar, eu vou descrever como é que funciona, as responsabilidades, o objetivo disso, como é que eu vou monitorar o passo a passo, alguém vai assinar que elaborou, que revisou, que aprovou, que tornou isso lei, que eu posso cobrar as ocorrências não conformidade, ou seja, quem não atender, quem não fizer conforme o procedimento. Então eu vou fazer o procedimento. Bom, qual que é a prática? Bom, procedimento lá, eu vou ter a regra do jogo. Mas como é que eu faço na prática, Célio? De novo, faz um formulário, faz uma máscara, pequenas perguntas, um roteiro para que todas as pessoas preencham isso. Célio, isso não fica muito burocrático? Use a criatividade, qualidade tem que ter criatividade. Marque X. Se o teu sistema você já pode colocar lá, marcar certas informações, ou seja, você tem que usar a criatividade para você implementar esse tipo de situação. Ou seja, como é que eu faria isso? Como é que eu falo? Como é que eu recomendo? Procedimento, um fluxograma, de repente você pode fazer um fluxograma do estado crítico do paciente, você pode classificar esse paciente em estados de criticidade, ou seja, ou de dependência, por exemplo, da enfermagem. E para isso você vai definindo, bom, para esse tipo de paciente é essa conduta, para aquele paciente é aquela conduta, ou seja, então, resumidamente, para esse item eu vou fazer um procedimento. O que eu sugiro para vocês? Que vocês classifiquem esses pacientes, o estado crítico dele, porque vai variar muito a logística de transferência de cuidado desse paciente, quer seja em recursos, quer seja em pessoal, quer seja, né, nos cuidados com esse paciente. Uma coisa é transferir um paciente de uma unidade de internação para outra unidade de internação sem ter alterado nada. Outra coisa é transferir, por exemplo, esse paciente de uma ala de atendimento geral para uma aula, por exemplo, de queimados, ou para uma aula que trabalha com quimioterapia, que nós temos imunodeprimidos, ou seja, aí depende muito do caso. Então você vai definir isso. Então, classifique os pacientes, descreva o procedimento, crie um formulário para que você ou se preencha fisicamente ou no seu sistema, ou para que você coloque máscara ali. É uma excelente dica prática, você não vai se incomodar com o auditor e você, além de tudo, você vai implementar a segurança do paciente para todo mundo, ok? Próximo requisito. Requisito número 12. Estabelece, implementa e mantém sistemática para a constituição e acompanhamento dos comitês e comissões institucionais. Muito bacana, são aquelas comissões generalizadas que nós temos lá dentro das instituições. Pessoal, o que é importante a gente analisar aqui? Vamos lá? Pessoal, basicamente nós temos que entender o seguinte. Nós temos algumas orientações que o próprio manual estabelece como fato. Então, primeiro, o manual estabelece que você tem que acompanhar a efetividade. O que ele quer dizer com acompanhar a efetividade? Acompanhar a efetividade é se está fazendo algum efeito, basicamente é isso. Qual que é o efeito de eu ter essa comissão? A gente faz reunião, para tudo que está fazendo, vamos fazer reunião, tá, e daí? O que acontece com essa reunião? Ela produz alguma coisa? Ela produz algum efeito? Ela cria oportunidades de melhoria? É aí que eu preciso ter essa noção.
Ou seja, eu preciso produzir oportunidades de melhoria nesse processo. Caso contrário, a pessoa está lá matando o tempo. Então, a própria ONA traduz isso no próprio manual. E o que eu preciso ter cuidado na prática da implementação disso, pessoal? Primeiro, cada comissão tem que ter o seu regimento. Tá? Há necessidade de ter um regimento regulamentando essa comissão. Então, para todas as comissões, o que eu sugiro? Um regimento. O que nesse regimento vai dizer? O regimento vai dizer a periodicidade, a validade dos membros, né, do cargo desse membro. Ou seja, ele vai estabelecer as responsabilidades, cronogramas, planos, ou seja, o regimento, como é que funciona a comissão, quais são as obrigações que ela tem, quais são as responsabilidades do presidente, do secretário, do técnico, ou seja, você vai criar a tua norma, estabelecer as suas regras dentro desse regimento. Bom, né, você vai inclusive estabelecer como que são nomeados, como está ali na tela, ou seja, quando o manual fala em formalidade de nomeação, você tem que ser um ato formal. O que é o ato formal? Algo feito pela forma, ou seja, por um documento. Não pode ser de boca. Então você vai estabelecer a designação formal, ou seja, através de uma designação de membros da comissão. Como é que eu faço isso na prática? Pega uma folha do Word, coloca lá, designação de comissão. Aí o diretor clínico ou diretor técnico, porque são comissões técnicas, vai determinar, determino que a partir de tal data será designado como presidente da comissão de controle de infecção hospitalar, fulano de tal, Beltrano como vice, membro tal, tal e tal, secretário, fulano de tal e tal. Ele assina isso e entrega para os membros do hospital, da clínica, para que eles assinem a ciência que eles foram nomeados para esse cargo, para aquela vigência. Isso é o ato formal. Esse documento deve ser arquivado, porque o avaliador pode solicitar essa formalidade. E aqui abre um parênteses importante, pessoal. Como as comissões são técnicas, o diretor administrativo não pode assinar. Mas, Célio, se o diretor administrativo for um médico, ele não pode assinar? Aí que está o detalhe. O ato formal tem que ser assinado por um cargo. Não adianta o médico ser diretor administrativo. E não, ele é médico, ele pode assinar comissão porque tem um viés técnico na comissão. Ele não tem autoridade legal para aquele caso, embora ele seja médico. Então é um detalhezinho bem importante, já falei isso em vídeos anteriores, nas aulas anteriores, já principalmente na liderança do manual, que eu expliquei essa diferença, expliquei o que é importante para vocês. Então, não adianta o médico ser diretor administrativo. Ele tem que ser o diretor técnico para assinar as comissões, essas nomeações, a não ser que essa comissão seja eminentemente técnico-administrativo, ou seja, é algo, por exemplo, uma comissão do faturamento, que não envolve nenhum médico, não envolve nenhum aspecto técnico, meramente administrativo, aí ok. Caso contrário, o diretor técnico ou o diretor clínico, ok? O que mais a gente precisa saber em relação a isso? Pessoal, lógico, cronograma das reuniões, ata das reuniões, a formalização da ata, plano de ação e, evidentemente, os indicadores atrelados a esse processo. O que é importante aqui, uma dica muito prática, muito interessante, pessoal. A atividade do hospital, ele existe para o paciente. A gestão da qualidade não é uma atividade fim, é uma atividade meio. Ou seja, o que é uma atividade fim? Qual que é a diferença entre atividade fim e atividade meio? Ou seja, é uma atividade que eu tenho como meio para chegar ao meu fim. Ou seja, eu utilizo da gestão da qualidade para atender bem o paciente. Não é o contrário. Agora eu vou começar a fazer formulário da gestão da qualidade e deixar o paciente atender. Ou seja, mais tempo preenchendo o formulário da qualidade e perdendo tempo em atender o paciente e dar atendimento humanizado para esse paciente. Então, o que é importante você analisar, e o avaliador, a ONA não pode ser prescritiva. Célio, poxa, a minha clínica, o meu hospital, nós não temos tantos funcionários, e tem que fazer reunião da comissão de infecção, revisão de prontuário, revisão de óbito, uma série de outras comissões. Puxa vida, eu vou fazer só reunião de comissão. Posso fazer uma ata, uma comissão inteira, por exemplo, do núcleo de segurança do paciente e reunir todas as comissões obrigatórias numa mesma ata? Lógico que pode. Lógico que pode. O que é importante, que você não pode esquecer, é que cada ata, nessa mesma ata única, você tem que colocar os assuntos pertinentes daquela ata. Caso contrário, você não estará atendendo os requisitos legais e da ONA. Eu explico muito esse detalhe no curso que estou lançando, que daí lá eu forneço para vocês todo o arcabouço de fundamentação, como estou fazendo com você, com um pouco mais de profundidade, mas lá eu forneço inclusive os formulários, os procedimentos, padrões, para que você aplique aí na sua clínica. Mas só por aqui você já consegue,
Ó, bastante coisa você consegue implantar dentro do seu hospital, da sua clínica. Então, a gente consegue sim otimizar. Mas tem que saber só colocar isso numa ata, os assuntos, né? Ou seja, você como se fizesse mini atas dentro de uma grande ata. Reúne tudo de uma vez só e pronto, já trata da infecção hospitalar, da padronização de medicamentos, ou seja, da revisão de prontuário, da revisão de... Pera, coloca tudo junto num assunto só. Ou seja, normalmente são as mesmas pessoas. Para que fazer hoje a reunião de uma comissão? Semana que vem outra. Nossa, porque eu só fico fazendo reunião, enquanto o paciente está pegando fogo lá na minha unidade de internação, no meu centro cirúrgico. Ok, pessoal? Lembra de curtir, lembra de compartilhar, de divulgar o nosso canal. Estou aqui passando conhecimento de 25 anos trabalhando com ONA e 30 anos trabalhando com gestão da qualidade, trabalhando nesse assunto que eu adoro. Lembra de curtir e compartilhar, hein? Até a próxima!